Meus amigos, boa noite a todos. Estamos na nossa hora, né? E a gente, em respeito à espiritualidade que nos ampara e nos assistem, seja qual o meio de nos reunamos para a divulgação da doutrina, ela é sempre pontual, então que a gente também tenha o compromisso de fazer assim. Então, hoje, nós teremos a grata satisfação de falar para nós a nossa querida Zunara. Zunara é coordenadora do 8º CRE, Conselho Regional Espírita, que congrega as casas espíritas das cidades de Egoporanga. Por favor, quem está com o microfone aberto, silencia ele, por gentileza, que está dando interferência. Então, vamos reiniciar. Zunara Cremasco é palestrante espírita, está coordenadora do 8º Conselho Regional Espírita, que congrega as casas espíritas da cidade de Ecoporanga, Barra de São Francisco, São Gabriel da Palha e Nova Venécia, onde é a sede do 8º CRE. É trabalhadora e colaboradora do Grupo Espírita Paulo Estevão de Nova Venécia e do Centro Espírita Antônio de Pádua. É formada em serviço social e profissionalmente atua na Prefeitura Municipal de Nova Venécia. Zunara, queremos agradecer imensamente a sua disponibilidade de nos falar e desejar que Deus, na sua infinita misericórdia, e os amigos espirituais sempre a ampare, fortaleça, que você continue sempre com essa disponibilidade de falar todas as vezes que alguma casa espírita te convocar para divulgar os ensinamentos do Divino Mestre à luz da doutrina espírita. E para iniciarmos a nossa reunião, eu vou pedir ao Hélio, que por gentileza, a Margarida, que por gentileza faça a leitura e o Hélio apresse, por favor. Boa noite. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 21, oração e renovação. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Palavra de Paulo em sua carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva
e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradável aos olhos do Senhor. Após uma mensagem tão reconfortante, nos chamando à realidade e à necessidade de mudança, vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, a oportunidade que temos nessa encarnação de entrar em contato com essa doutrina maravilhosa que tem feito diferença em nossas vidas. Te agradecemos, Jesus, por isso. Continue nos iluminando, que a espiritualidade amiga nos fortaleça, que a nossa irmã Vilmara consiga trazer, como sempre, uma mensagem, um estudo, um aprendizado, que com certeza vai fazer diferença no nosso modo de pensar e o modo de agir. Que todos possamos estar unidos nesse momento de bons pensamentos e aproveitar esta hora para nos enriquecermos com energias de paz, de amor e de equilíbrio. Obrigado, Jesus. Fica conosco hoje e sempre é o que nós te pedimos. Assim seja. Que assim seja. Hoje queremos agradecer também a presença do nosso querido José Ricardo do Canto Lírio, representante da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, que nos dá a honra da sua presença na nossa reunião. A Zunara vai nos falar sobre renúncia. Zunara, a palavra é toda sua, minha querida. Que Deus lhe abençoe. Obrigada, Tereza. É uma alegria estar reunido com pessoas tão queridas em meu coração. Algumas eu não conheço, mas a maioria que está aí, tivemos a oportunidade de conviver tantas vezes, né? É muita alegria estar aqui. E para falar de renúncia, primeiro a gente pensa naquilo que o dicionário nos diz, né? Sobre o que é renúncia. E no dicionário nós vamos encontrar que quem renuncia está abdicando de alguma coisa, está recusando, está negando. Mas se é isso que renúncia significa, o que o Cristo, então, quis dizer nas falas dele sobre renúncia? E, para entender um pouquinho, nada como buscar uma carona com Emmanuel. E nós vamos encontrar no livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem 154, que o título é Renunciar. E Emmanuel, para falar sobre renunciar, ele pegou a passagem de Mateus, do capítulo 19, versículo 29, onde Mateus narra uma fala de Jesus. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mas se renunciar é abdicar, é abandonar, recusar, seria uma incoerência o Cristo pedir que a gente faça, né, esse tipo de renúncia. E aí Emmanuel vem nos explicar exatamente para que o nosso entendimento chegue a essa situação de ver que Jesus não falava nada por acaso. E ele coloca que nesse versículo do Evangelho de Mateus, que o Mestre nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Mas então isso significa também que eu tenho que abrir mão de tudo que é da terra? Se Deus nos deu inteligência para ter os bens, nós necessitamos da matéria ainda? Então é isso? Emmanuel ainda vai um pouquinho além e diz que a necessidade de abandonar pai e mãe, irmãos, mulher, não é exatamente isso.
é preciso esclarecer, segundo Emmanuel fala, como renunciar. É esse como que precisamos refletir e que Emmanuel traz para nós. Que Jesus explica que é preciso ter esse entendimento do como para proceder por amor ao nome dele. Então, se eu vou agir em nome do Cristo, e não pode ser por abandono, porque senão seria um contrassenso, né? E aí Emmanuel coloca para nós, né? Como é que a gente pode esquecer os deveres sagrados da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Se ele veio para santificar, então como é que eu posso abandonar? Não é para abandonar. E ele coloca que é importante a gente reconhecer como Cristo renunciou. Como foi que o Cristo renunciou? Como foi que Jesus fez em cada palavra, em cada gesto, em cada atitude do Cristo? Como foi que ele demonstrou a importância de renunciar? E se formos pensar que Jesus é um espírito crístico, o governador do planeta, aquele que o Pai entregou para ele a matéria pronta para ser trabalhada, e ele, junto com os demais Cristos, criou a Terra. Governa a Terra com amor, que tudo que está aqui está sob a guarda dele. Então, como ele renunciou? Ele renunciou abrindo mão de onde ele vivia, dos mundos siderais, para, durante uma imensidão de tempo, alguns falam 1000 anos, outros falam mais, né? O tempo realmente não importa, mas foi imensidão de tempo para que ele pudesse vir reduzindo a sua luminosidade, para chegar a ter um corpo grosseiro no plano da carne por amor a nós. Então, olha o tamanho da renúncia do Cristo nessa forma, que não foi apenas ir para um crucifixo, né? E Emmanuel explica para nós, então, que os discípulos tiveram uma maneira meio que confusa de interpretar isso. Tanto é que depois veio essa forma tão diferente de interpretação, que criaram claustros, que cada um foi se fechar numa de beatitude, como se eu não se eu não estiver junto com aquilo que pode ser impuro, eu vou estar agradando a Deus. E não é essa a renúncia que Jesus pede de nós, né? E Jesus mostra que nunca se descuidou de nenhum de nós, e que a renúncia não é descuidar do outro, deixar o outro. E Emmanuel coloca que observemos que o que representa renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Mas como é que eu perco as esperanças da terra? Estamos passando por tantas dificuldades, como é que eu vou passar por essas dificuldades sem esperança? É essa forma de esperança que é importante refletir. O que eu estou esperando na terra? Eu estou esperando que alguém agradeça o que eu faço? Que alguém reconheça algo de bom que eu possa ter feito? Eu preciso que o outro me reconheça de estar perto dele? É esse reconhecimento que Emmanuel fala que é preciso perder as esperanças. Não querer nada aqui da terra, mas viver na terra com as esperanças daquilo que Jesus disse, que veio para implantar o reino de Deus no coração dos homens. Então, esse reino de Deus no meu coração não vai ser com reconhecimento daqueles que são da minha família consanguínea, daqueles que a gente escolhe para esposo, para esposa, daqueles que aceitamos como filho. Porque Emmanuel coloca para nós que se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Então,
que nós possamos nos doar um tanto mais para esses companheiros que aparentemente ainda são ingratos, que nós possamos nos doar um pouco mais. É essa renúncia que o Cristo espera de nós. Renunciar a esse reconhecimento, a querer ter a família perfeita, a querer ter os companheiros de ideal espírita perfeitos, a querer ter perfeição em nós, que ainda não somos perfeitos, né? E Emmanuel faz uma pergunta nesse capítulo: acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Quantos já caminharam, há milênios à nossa frente, mas por amor a nós, continuam no plano espiritual do nosso lado, esperando que a gente acorde para as verdades do Cristo, dizendo: vai, Zunara, dá um passo a mais, eu estou aqui do teu lado. Quando eu pude estar com você encarnado, você ainda não tinha condição de entender, mas eu continuo aqui, eu continuo te aguardando. E quantos fazem isso conosco? É o nosso momento agora de acordar e também perceber naqueles companheiros de jornada nossa, seja na família, no trabalho, no ideal espírita, que ainda não tem a mesma condição de entendimento, que nós possamos renunciar e doar um pouco mais de nós. E Emmanuel deixa claro, dizendo que somente deste modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre. Que somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna, renunciando à gratidão, renunciando àquilo que é o normal ainda, que somos perfectíveis, não temos a condição ainda da perfeição. É normal querer que o outro se sinta reconhecido pelo que a gente faz, ainda é um sentimento nosso, humano, de um planeta, ainda passando por provas e expiações, mas estamos no exercício de aprender a renunciar a isso. E aí nós vamos agora pegar uma carona com o Dr. Bezerra de Menezes, lembrando que lá no início, quando Chico Xavier fazia a ponte para que os espíritos pudessem trazer a grandiosidade de tudo que foi para os livros, mas ainda não tinha alguém para anotar tão rápido, muitas coisas se perdiam. E aí, um dia, alguém doou para Chico um gravador. Nem era de fita cassete, que na época não tinha, né? Aquele gravador imenso. E o grupo Meimei, em Peu do Leopoldo, começou a gravar, então, as mensagens que Chico recebia. E a primeira mensagem recebida, que foi gravada, foi uma mensagem de Bezerra de Menezes, no dia 11 de março de 1954. Eu nem encarnada ainda estava. Mas já estava numa de implorar para meus pais me aceitarem, com certeza. E aí, Chico recebe a mensagem de Emmanuel, que o nome dessa mensagem foi Renúncia. Emmanuel, perdão, de Bezerra de Menezes. E aí, o que Bezerra fala nessa mensagem com o nome Renúncia? Bezerra diz que a visita dele naquele dia tinha o objetivo de colaborar com a renovação íntima que nos é indispensável, a fim de que não estejamos malbaratando os recursos da fé e os favores do tempo. Olha, em 1954, Bezerra já nos alertava: perde tempo não, gente. Caminhe um pouco mais. Renuncie um pouco mais às coisas da matéria. E aí, Bezerra continua: aprendamos a ceder, recolhendo com Jesus a lição da renúncia como ciência divina da paz. A ceder, olha o verbo que ele usa, ceder. Eu aprendi a ceder? Eu abro mão daquilo, de alguma coisa em favor do outro? Eu cedo na hora de um diálogo? Ainda é difícil, né, abrir mão das coisas que a gente acredita que sejam certas, mas será que o que eu acredito é exatamente o certo?
E ele então continua, que a caridade maior será sempre a da própria renunciação, que saiba ceder de si mesma para que a liberdade, a alegria, o otimismo e a fé no próximo não sofram prejuízo de qualquer procedência. Mas quanto é fácil a gente falar que está perdendo a fé no ser humano? Por ainda tantas mazelas que a terra passa, por tantas dificuldades que os irmãos estão passando no mundo inteiro, em especial no Brasil, momentos tão difíceis que passamos. E aí, quantas vezes a gente escuta que não pode ter fé no próximo? Mas é porque o número ainda tão pequeno que está no planeta, praticando atos que não são tão bons assim, eles fazem muito alarde, faz muito barulho, muito ruído, e a gente escuta eles. Não escutamos a maioria que faz o bem. Então é fácil a gente falar que perde a fé, mas Dr. Bezerra lembra que a caridade maior será de renunciação, para que não percamos a fé no próximo, nem a alegria, nem a confiança, e nunca precisamos tanto disso como nesse momento que estamos passando. E ele continua, a importância do exercício do autoburilamento, não é burilar o outro, é o autoburilamento para ceder diariamente, não é ceder de vez em quando, diariamente de nossas opiniões, de nossos pontos de vista, de nossos preconceitos, de nossos hábitos, se pretendemos realmente assimilar com Jesus a nossa reforma no Evangelho. E olha, nunca estivemos tão necessitados desse autoburilamento. Quantas vezes nessa trajetória convivemos com companheiros de ideal espírita que, no afã de dar o melhor deles, magoam um pouquinho, mexem um pouquinho com as estruturas emocionais nossas, e aí a gente pensa, não dou conta. E depois, quando paramos para refletir na grandiosidade que é o amor de Jesus para conosco, paramos para repensar, e aí, não, vamos seguir adiante, vamos dar um passo a mais, porque se estamos convivendo ainda nessas dificuldades, é porque nós precisamos ainda nos burilar, a nós e não ao outro. O outro compete a ele. Agora, a mim compete consertar em mim as dificuldades, a mim compete aparar as arestas que ainda magoam o outro. O que o outro faz é dele. Agora, como eu vou reagir ao outro, mesmo que no primeiro momento me doa, mesmo que no primeiro momento eu me sinta magoada, mas é só naquele primeiro momento que possamos dar sempre um passo a mais nessa renúncia em favor do outro. Porque se ele ainda não aprendeu, está no caminho. Hoje, todos nós, todos, independente de ninguém, somos a melhor versão de nós mesmos. O outro também é o melhor que ele pode ser. E é esse caminhar, nessa renúncia, abrindo mão de coisas que acreditamos ser a razão, mas o outro também está. Então, aprender a ceder em favor do outro é difícil, ainda é difícil nessa trajetória, mas é o caminho. Atentos ao culto do sacrifício pessoal sob as normas do Cristo. Olha o que Dr. Bezerra de Menezes nos diz. Sobre as normas do Cristo. Não é sobre as normas de nenhum encarnado. Não é sobre as normas de ninguém que se acredita dono da verdade, mas é sobre as normas do Cristo. Peçamos a Ele coragem de usar o silêncio e a bondade, a paciência e o perdão incondicional no trabalho regenerador de nós mesmos. Para isso é preciso de coragem. Coragem para silenciar. Coragem para usar de bondade que a gente está tentando aprender a ter. Usar de paciência que ainda estamos aprendendo a exercitar.
e do perdão incondicional que nós precisamos que o outro nos perdoe incondicionalmente o tempo inteiro, porque o tempo todo nós também agimos de forma a necessitar do perdão do outro, da paciência do outro, da bondade do outro, do silêncio do outro. Então, que possamos, com essa mensagem do Dr. Bezerra, refletir um pouco mais, né? Naqueles momentos que dá vontade de jogar a toalha e falar assim, para mim não dá mais. E aí a gente reflete um pouquinho e pensa, não, o Cristo conta que eu dê mais um passo. Então, nós vamos dar mais um passo. E Dr. Bezerra segue um pouquinho mais na mensagem dele. Irradiemos os recursos do amor através de quantos nos cruzem a senda, para que a nossa atitude se converta em testemunho do Cristo, distribuindo com os outros consolação, esperança, serenidade e fé. Para isso, não desdenhemos ceder. Ceder. Essa é a palavra-chave que o Dr. Bezerra traz para nós. Ceder em favor do outro, que ignora um pouco mais. Ceder em favor do outro, que ainda está um pouco mais rude. Ceder em favor do outro, que necessita de reconhecer o Cristo, mas é nas minhas atitudes, não nas minhas palavras. E agora que a gente já fez uma caminhada com o Dr. Bezerra de Menezes, porque para falar de renúncia, não é o que a Zunara pensa, não é o que a Zunara ainda não aprendeu, né? Sou a primeira a estar estudando, sou a primeira a estar aprendendo com o que eu estou aqui trazendo. É para o meu aprendizado, né? Então a gente busca com aqueles que já aprenderam com Jesus. Então, agora a gente pega uma carona novamente com Emmanuel. Também no livro Caminho, Verdade e Vida, que tem a mensagem que ele deu o nome de O Tesouro Enferrujado. Porque ele vai pegar uma fala de Tiago, de uma carta de Tiago, quando ele fala que o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago aqui já faz uma afirmativa para aqueles daquela época, mas ele está falando para nós hoje. O nosso ouro e a nossa prata se enferrujou. Se enferrujou porque nós ainda damos muito mais valor àquilo que é da terra e esquecemos que é preciso valorizar aquilo que o Jesus trouxe para nós. O verdadeiro ouro e a verdadeira prata, que Emmanuel fala que são a nossa herança, que são os sentimentos que Deus conferiu para nós, que Deus colocou em nós na nossa criação. E a gente jogou ferrugem neles, porque nós não usamos. E aquilo que fica sem utilização, enferruja. Deixa uma enxada parada lá no quintal, pegando chuva e sol, sem uso. Ela vai enferrujar, né? Qualquer coisa que a gente não utiliza, enferruja. Se a gente ficar o tempo inteiro deitado, as nossas pernas, nossos braços vão se atrofiar. Aquilo que não usamos atrofia. Então, nós estamos vindo de milênios de reencarnação, jogando ferrugem nesse sentimento sagrado que o Pai colocou em nós ao nos criar. E agora, a Terra passa por um momento que ela nos convida a dar um passo no exercício para tirar a ferrugem. E nem sempre é fácil. Quando a gente deixa uma coisa enferrujar, podemos ir no supermercado, numa loja e comprar um produto que tire a ferrugem. Mas eles não fazem milagre, não basta jogar o produto, que na mesma hora a ferrugem vai sumir. Ele vai facilitar para que a gente, então, pegando uma esponja, uma outra coisa, a gente esfregue com força. Mas nós temos que usar do nosso movimento para tirar a ferrugem daquele objeto. Não basta só jogar. Então, não basta falar para alguém assim, ore por mim, para que tire a ferrugem do meu coração. Eu preciso exercitar a amorosidade, eu preciso exercitar o ceder em favor do outro para tirar a ferrugem dos sentimentos que nós deixamos enferrujados.
Por isso é indispensável que a gente compreenda, fala Emmanuel, que é no Evangelho que está a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então, Emmanuel lembra para a gente que para tirar essa ferrugem é preciso caminhar, mas caminhar com o Evangelho de Jesus. É Jesus, é a luz do Cristo, é a amorosidade que Ele nos ensinou, que nós, em trazendo para o nosso coração, vamos tirando essa ferrugem. E nós temos um manancial imenso na nossa mão. Somos abençoados por conhecer a doutrina espírita. Pensa o quanto o codificador, que trilhou um caminho tão rude lá atrás, deixou para nós o Pentateuco, que qual de nós já realmente apreendeu tudo que está ali da codificação espírita? E aí nos deixamos levar com muita facilidade por milhões de informações que a internet nos traz hoje, sem nenhum conteúdo doutrinário, sem nenhum conteúdo que Kardec trouxe para nós. E quantas vezes a gente escuta falar que a forma como está lá no Pentateuco já está ultrapassada, que é preciso rever, mas já encarnou alguém com a condição moral de Kardec para rever todos os livros do Pentateuco? Quem de nós tem a condição moral para fazer a ponte com os espíritos da magnitude que Kardec teve? Kardec que foi avisado que ele tinha pela intuição as orientações diretas do Espírito de Verdade. Ele recebia intuição pelo Espírito de Verdade e ele muitas vezes trabalhou sem perceber que ele estava sendo intuído e que a intuição que vinha do Espírito de Verdade ele captava. Quem nesta terra tem a magnitude moral de Kardec para rever a codificação? E aí nos dizem que as mensagens de Joana de Ângeles, de Emmanuel, de André Luiz, tem um palavreado rebuscado que a gente tem que rever, mas nós temos a condição moral de trazer aquele conteúdo para um palavreado outro que não seja aquele? E alguém um dia questionou Divaldo sobre isso e ele recebeu de Joana a explicação de que se nós estamos encarnados para evoluir, então queremos retroceder num palavreado, em vez de melhorar a condição de entendimento, melhorar o nosso estudo? E a grandiosidade do Evangelho de Jesus, que tanto Humberto de Campos nos traz através de Chico Xavier, num palavreado riquíssimo, como Amélia Rodrigues nos traz, com toda a poesia, com toda a forma poética, através de Divaldo Franco, narrando os bastidores de Jesus com seus discípulos. É muito rico. Então nós somos abençoados por ter uma magnitude de obra espírita trazendo para nós o Evangelho de Jesus na pureza dele. Basta estudar, basta pegar essa riqueza e ler um pouco mais, estudar um pouco mais, e nós vamos então olhar numa mensagem riquíssima que Amélia Rodrigues traz para nós, através de Divaldo Franco, no livro Há Flores no Caminho, no capítulo 6, que ela mostra para nós um diálogo que Simão Pedro teve com Jesus de uma forma belíssima, porque nós somos, ainda com essa dificuldade toda de aceitar o outro, de respeitar a dificuldade do outro, nós reclamamos da vida. Nós reclamamos do outro, nós somos expert em reclamações. Eu estou no primeiro lugar do pódio.
em reclamações. Quantas vezes eu já chorei no ombro de muitos dos companheiros que estão aqui reunidos agora, mas graças a esses companheiros que se colocam sempre do nosso lado, no ombro amigo, nos ajudam a refletir. E aí a gente encontra ânimo para abrir uma mensagem de Emmanuel e entendendo aquilo que traz Emmanuel, que traz André Luiz e tantos outros, através de Chico, que nos dão a força necessária para ceder, para refletir e olhar que se fizer um pouco mais de esforço, a gente aprende a renunciar. E a Amélia Rodrigues, então, nos mostra o quanto Simão Pedro era também como nós, com dificuldades, com reclamações, como nós somos. E nesse livro, nesse capítulo 6, chama Por Amor a Jesus, mostrando um Simão Pedro ainda tão humano, ainda com tantas dificuldades, fazendo o exercício por amor a Jesus, para renunciar. E aí, Amélia Rodrigues narra para nós que Simão Pedro estava na casa do caminho, passando num momento de tribulações, né, com os companheiros que questionavam a ele, que ele estava colocando gente demais para ser atendido na casa do caminho, que eles não davam conta, que Simão Pedro estava se colocando muito à disposição para cuidar daquelas pessoas, e muitas que eram mulheres consideradas de má vida, qualquer maltrapilho que aparecia, todos eram albergados na casa do caminho, e Simão Pedro se colocava incansavelmente ali para atender a eles, e os demais discípulos começaram a questionar que Simão Pedro não podia ficar tanto só por conta daquelas pessoas, que era preciso se dedicar a falar do Evangelho de Jesus. Eles não conseguiam perceber que ele estava vivendo o Evangelho de Jesus. E aí, numa dessas tardes, que Simão estava muito triste, porque os demais companheiros haviam chamado a atenção dele para esse fato, e ele saiu triste, desanimado. E quantas vezes não acontece com a gente, hein? Ele saiu da casa do caminho, ou se aproximou de uma figueira brava que tinha ali próximo, se recostou no tronco daquela árvore e começou a lembrar de Jesus, saudoso do mestre que já tinha ido. E ele, naquele sentimento de saudade, lembrando o quanto ele amava Jesus, o quanto ele daria a vida dele por Jesus. E aí aparece aquela luz na frente. Uma grande luz aparece para Simão Pedro e ela toma a forma de Jesus. E aí o mestre chega até ele, quando ele vê que era o mestre, ele faz como nós fazemos. A gente se aproxima daquele ser que a gente ama e vai chorar as mágoas. E aí Simão Pedro começou a colocar para Jesus todas as dificuldades que ele estava vivenciando na casa do caminho. E aí, segundo Amélia Rodrigues, ele, depois de abrir seu coração, ele olha para Jesus e fala: não são os estranhos, Senhor, a criarem-me impedimentos para o labor crescente, mas os amigos, os colaboradores. Jesus, então, olha para Simão Pedro e, de uma forma meiga, serena, fala: Pedro, o que era um vaso delicado antes de tomar forma? Simão Pedro responde: argila, Senhor? Um monte de argila? E aí Jesus pergunta novamente: e a estátua perfeita antes do esforço e da dedicação do artista? Ai, Simão, um bloco de pedra bruta, Senhor. E aí Jesus olha para ele e fala: tem razão, amigo. Sem o trabalho consciente, nem a arte do oleiro, o vaso não se teria formado, permanecendo perdido no barro úmido. Não fossem a paciência e a habilidade do escultor, a estátua que dormia na pedra grosseira, lá não permaneceria sem qualquer beleza ou utilidade. Os homens, à semelhança da argila sem forma ou pedra grosseira, aguardam que os cultores
dos nobres ideais lhes plasmem beleza e forma, delicadeza e utilidade, vencendo as suas resistências, perseverança e fé, até que colime os objetivos para os quais foram criados pelo Pai. Olha o grande ensinamento que Jesus lembra a Simão Pedro. Paciência, perseverança. E aí ele então completa a fala para Simão Pedro. Relegá-los à própria ignorância seria condená-los à inutilidade. Cumpre-nos compreender-lhes a situação, o degrau em que estagiam no progresso de evolução e ampará-los, mesmo que se neguem às nossas mãos plasmadoras, de formas e cultivadoras de bênçãos. Além disso, convém considerar que eles são hoje o que já fostes ontem. Então nós, quando ficamos no afã de querer que o nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, que seja o marido, a esposa, o companheiro de ideal espírita, que ele haja de uma forma a nos entender e eles ainda não conseguem, que nós possamos nos lembrar dessa fala de Jesus para Simão Pedro, dizendo que eles são hoje o que nós já fomos ontem. E que é preciso que nós tenhamos esse movimento de um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de amor, o amor do Cristo. Porque nós precisamos que aqueles que já caminharam na nossa frente também tenham para conosco. E Amélia Rodrigues narra que depois desse diálogo, então, com Jesus, nunca mais Simão Pedro se queixou de nada nem de ninguém. Simão Pedro seguiu o apostolado dele até o final, até a sua crucificação de cabeça para baixo. E nós vamos lembrar de outro exemplo de imensa renúncia, e que Emmanuel traz para nós como exemplo vivo da maior renúncia de um encarnado para compreender o ensinamento de Jesus, que é Maria de Magdala. E ele traz também no Caminho, Verdade e Vida uma mensagem lembrando para nós o passo imenso que Maria de Magdala deu. Porque ele faz a lembrança de que para Maria de Magdala mudar foi um passo difícil demais. Foi uma caminhada muito difícil, porque ela vivia no vício. Ela vivia dentro de um ambiente vicioso, onde todo mundo se habituara ao vício. E ela, inclusive, era uma pessoa que morava numa mansão, tendo bens materiais adquiridos de uma forma que para ela já estava cansativo, já estava doído. E quando ela busca Jesus e ouve a voz do Mestre, ela muda. E essa mudança que Maria de Magdala fez, Emmanuel traz para nós como a diferença maior. Que ele diz que nós somos naturalmente compelidos a indagar por que Jesus apareceu para ela. E quando a gente reflete com a visão que Emmanuel nos traz, nós vamos entender. Porque a forma que Maria fez para mudar, Emmanuel diz para nós que ela agiu, que ninguém agiu com mais violência contra si mesmo para mudar. Porque ela teve que mudar do vício para uma atitude do bem. E isso é muito difícil. Nós estamos vindo há milênios nessa caminhada e ainda não fizemos essa mudança. E Maria de Magdala fez essa mudança radical. Ela abriu mão de tudo. Ela abriu mão não só dos bens materiais, mas abriu mão porque quando nós queremos mudar, tem sempre aquele para nos convidar a permanecer no vício. Se eu quero exercitar, não falar mal do outro, tem sempre aquele que vem falar mal de alguém comigo.
E aí, o quanto é fácil, às vezes, a gente embarcar e falar, mas você sabe que você está certo? Fulano é assim mesmo. E a gente joga um pouco mais de confete naquela maledicência. Se a pessoa tem o vício da bebida, sempre tem alguém que o convida a beber. Se a pessoa tem o vício do cigarro, tem sempre alguém que oferece um cigarro. Se alguém tem o vício, seja lá qual for ele, sempre tem alguém para convidar a permanecer no vício, e não foi diferente com Maria de Magdala, quando ela se decidiu a viver de maneira digna com ela e para com todo mundo, e buscou um trabalho digno, e ela não encontrou, ninguém quis dar trabalho para ela, e quantos que se aproximaram dela e disse, volta Maria, volta para nós que nós vamos voltar a te dar tudo. Ou seja, voltar para o vício era o mais fácil a fazer, mas ela venceu isso. E ela seguiu adiante na pobreza, mas não se corrompeu mais. Por isso, e que naquele momento em que Jesus precisava mostrar para o mundo que a morte não existia, que ele voltava com toda a magnitude dele, ele apareceu para Maria de Magdala, porque ela fez um movimento maior de renúncia. Ele aparece primeiro para ela. E Emmanuel ainda faz a comparação que nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Que Madalena, ela sim, reconheceu tudo que ela tinha de dificuldade e venceu a si mesma. E é por isso que nós temos tantos vultos para nos mostrar o caminho, para dizer para nós, olha, gente, você já caminhou um pouquinho mais, dê mais um passo, seja forte para calar quando o outro ainda não entendeu, seja forte para renunciar por amor àqueles que estão contigo, seja forte para dizer não ainda para os vícios, seja qual for ele ao que estou habituado. É preciso ter força, é essa força que Maria de Magdala teve, isso que Jesus quer de nós, força para seguir adiante. E aí, caminhando para encerrar as nossas reflexões, nós vamos voltar ao livro Ilustrações Psicofônicas, que é onde estão registradas todas aquelas gravações das reuniões do Chico. E agora, uma mensagem de Teresa de Ávila. E olha que as pessoas que conviviam com o Chico, também com tanto burburinho que a vida humana traz, mesmo na presença da grandiosidade daquele ser que tanto amou, que tanto tinha para dar, Teresa de Ávila, para conseguir se manifestar, foi preciso que, primeiro, o irmão desencarnado de Chico, José Xavier, se manifestasse através de Chico e pedisse que todos que estavam ali naquele ambiente fizessem um silêncio interior, e pelo menos por 3 minutos permanecessem em oração, para atrair para aquele ambiente a serenidade necessária, as energias favoráveis para que Teresa de Ávila se manifestasse. E ela dá uma mensagem belíssima sobre renúncia, que depois eu sugiro que vocês possam ler nesse livro, Instruções Psicofônicas, essa mensagem de Teresa de Ávila. E eu trago apenas um parágrafo dela, que ela diz o seguinte: enalteçamos o sacrifício, aprendendo a renunciar para possuir, a perder para ganhar e a morrer para viver. O quanto nós estamos dispostos a renunciar para possuir, a renunciar em favor do outro, a renunciar para que o outro se manifeste, não eu, a renunciar para que o outro apareça e não eu, a renunciar em favor do outro, a perder para ganhar.
uma perda aparente. Estou disposta a perder? A perder uma condição financeira? Estou disposta a perder algo que os vícios poderiam me trazer para ganhar? Eu estou disposta a morrer para os vícios da terra, para viver o amor que o Cristo ensinou? Eu estou conseguindo exercitar um pouquinho mais esse amor? Então é esse o convite que Jesus faz para nós e que Teresa de Ávila vem, através de Chico Xavier, nos lembrar. E essa frase ficou para mim de uma forma a me dar mais força para, nesse momento de tanta dificuldade, dar um passo a mais, a silenciar um pouco mais, eu que sou tão faladeira, a olhar para o outro com esse olhar de que o outro está sendo o melhor que ele consegue e que eu estou dando o meu melhor, que eu também consigo. E nós vamos lembrar que quando Jesus pede para a gente renunciar, na passagem que Mateus narra no capítulo 6, versículo 24, que se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É preciso que eu aprenda a renunciar o outro, a renunciar aquilo que a matéria me chama tanta atenção para seguir o Cristo, mas que eu aprenda a carregar apenas a minha própria cruz, porque a do outro compete a ele. É muito orgulho da minha parte querer carregar a cruz do outro. É muita vaidade da minha parte achar que eu vou fazer melhor carregando a cruz do outro. É muita vaidade. Então, que nessa noite eu possa aprender um pouco mais a abrir mão da minha vaidade, do meu orgulho, porque orgulhosa eu sou. Vaidade também tenho, quando eu quero que o outro reconheça o bem que eu ainda não sei fazer. Então, que Jesus possa nos envolver a todos, para que aprendamos a renunciar como Ele espera de nós, para que a gente possa contribuir com Ele nesse momento de transição, abrindo mão de discussões infrutíferas, abrindo mão de discussões por questões tão pueris, quando nossos familiares pensam diferente, seja por questões políticas, seja por quaisquer que sejam elas, mas nós não somos melhores do que ninguém. Por sermos espíritas, nós não somos nada. Que possamos lembrar que é o amor de Jesus que nos guia e que é a doutrina dos espíritos e não dos encarnados que a interpretam, mas a doutrina dos espíritos, a chave para chegar ao amor do Cristo. Que a paz dele possa nos envolver. E está com você de volta, Teresa. Muito obrigada, Junara. Belíssima reflexão. Que possamos, de fato, aprender a renunciar o egoísmo, a vaidade, o orgulho, e assim a gente vai conseguir sair dessa encarnação um pouquinho melhor do que quando aqui viemos. Né? Como eu disse no início, que Deus continue te amparando, te abençoando, para que você continue com essa excelente boa vontade de levar o conhecimento espírita a todos aqueles que te convidam para fazê-lo. Queremos comunicar aos amigos da Casa do Chico que terça e quarta-feira temos os nossos estudos. Aos companheiros que acompanham a Rádio SEAP, sábado será a última audiência da Rádio SEAP no ano de 2020. E já falamos com o nosso companheiro Fábio, que aqui está conosco, que nós vamos ficar com síndrome de falta da Rádio SEAP, que volte logo, por favor. Junara, eu vou pedir a você que faça a oração para nós, mas antes eu quero lembrar a todos que domingo que vem nós teremos para falar para nós a querida companheira de Minas Gerais, Juscelma Coelho. Ela é palestrante no Brasil e no exterior e também é de Minas Gerais.
como eu já disse. Ela vai falar o tema Pelos Caminhos da Evolução. Então, já estão todos convidados. Vamos prestigiar a nossa companheira também na semana que vem. Querida, por gentileza, faça a prece de encerramento. Zé Ricardo, agradecemos a sua presença. Seja muito bem-vindo sempre. Então, vamos unir os nossos corações, mentalizando que estamos dentro da casa de Chico, dentro da casa de Antônio de Pádua, naquele ambiente de paz que tão amorosamente foi preparado para nos receber hoje, e unindo os nossos corações, possamos agradecer a Jesus pela oportunidade do estudo da noite, agradecer porque não nos falta nunca, agradecer tanto que temos, apesar das dificuldades, agradecer, gratidão, Senhor. E nesse movimento de gratidão, Jesus, nós te rogamos. Rogamos por todos nós, Senhor, endividados com a lei do Pai, que estamos nessa encarnação para aprender. Rogamos que nos fortaleça, Senhor, para que possamos aprender a dar um passo a mais. Que possamos aprender, Senhor, a caminhar um pouco mais, colocando o Teu Evangelho de amor em nossos corações. Rogamos, Senhor, por todos aqueles irmãos que ainda não conseguem enxergar a grandiosidade do amor do Pai, que não conseguem perceber, Senhor, que o Teu amor possa envolver a todos eles e que a gotinha que nós já temos possa ser centuplicada pelos Teus trabalhadores do amor, para chegar a cada um, como um bálsamo, Senhor, aliviando as dores. Que todos os companheiros, todos os irmãos, atendidos nessas casas que são verdadeiros faróis do Teu Evangelho de amor, que todos possam ser atendidos ao receber de Ti, Senhor, o amor, as energias benfazejas. Que todas as águas que nesse momento foram colocadas possam receber o remédio necessário para cada um de nós. Que todos que agora estamos reunidos nos dois planos da vida possamos receber, Senhor, as energias benfazejas que vêm do Teu coração. E que assim recebemos, possamos contribuir para que ela chegue a todos os hospitais, a todos aqueles que estão doentes, do corpo e do espírito. E fortaleça, Senhor, a todos aqueles que estão na área de frente da saúde. Ampare também, Senhor, todos os governantes da matéria que assumirão em janeiro, para que eles possam abrir seus corações para receber da equipe de Ismael as mensagens para melhor proceder para esse povo da terra do Evangelho. Auxilie-nos, Senhor, para que possamos vencer a nós mesmos. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus.